Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente continuar trazendo o maior número de vídeos possíveis e continuar engajando aqui no nosso trabalho. Tem também o clube de membros aqui do canal, onde tem vídeos exclusivos. Ontem eu trouxe alguns bastidores sobre a situação do Luciano, a ida dele para o banco, se tem alguma coisa com o Zubeldia, aquele chilique que ele deu no banco de reservas. A gente foi apurar com todas as partes, a gente trouxe lá para membros do nosso canal. Tem também o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente bate um papo 24 horas por dia, a gente conversa bastante sobre São Paulo. Você recebe muita coisa aí no WhatsApp, no Facebook, manda para lá no nosso clube de membros, no nosso grupo do WhatsApp de membros, que a gente já vai checar rapidinho e vai te informar a veracidade de tudo, fora as lives exclusivas. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Renovação de Rafael. Alguns bastidores foram revelados desse contrato e a gente vai trazer aqui alguns detalhes bem importantes, lembrando que a informação foi dada em primeira mão pelo Thiago Fernandes. O Rafael renovou o contrato até 2027, né, vocês já sabem, foi anunciado inclusive pelo próprio clube nas redes sociais, se eu não me engano foi na última segunda-feira, né, na sexta foi a renovação do Alves e na segunda-feira foi a renovação do Rafael. E aí a gente tem mais bastidores e alguns detalhes importantes sobre essa renovação. Além do aumento contratual que a gente já conversou com vocês, ele teve uma valorização salarial para os membros do meu canal, eu revelei o valor, mas ele teve um aumento considerável, até porque no salário que ele tinha anteriormente, era um salário bem parecido com o reserva de Andrei, então ele teve aí uma valorização que dá uma diferença interessante aí do seu reserva. Aí o contrato do Rafael é o seguinte, vai ser até 2027, porém tem uma cláusula dentro desse contrato que lá em 2027, caso ele jogue 50% dos jogos por 45 minutos, esse contrato automaticamente vai até 2028, que será quando o Rafael terá 39 anos. E aí a gente conversou com algumas partes que sempre tem uma proximidade maior com o Rafael, inclusive as pessoas que trabalham, empresariam, né, o Rafael, e que sim, é um projeto que ele tem de carreira de chegar pelo menos aos 40 anos, ele entende que ele está bem fisicamente, ele se cuida bastante, ele nunca foi um cara de noitada, de bebedeira, nem nada nesse sentido, ele sempre foi um cara muito correto nesse quesito, sempre cuidou bastante da carreira, e goleiro tem uma carreira mais longeva, né? Então faz parte sim do planejamento dele, inclusive até me deram um exemplo do Fábio, que era do Cruzeiro, que agora está no Fluminense, de que de fato ele terá condições de chegar até lá e ele não pensa em outro clube que não seja o São Paulo para ele se fidelizar, para ele conseguir de fato terminar a sua carreira, por mais que ele tenha títulos importantes em Cruzeiro e Atlético, ele entende que no São Paulo ele terá condições de ser considerado um ídolo futuro aí do São Paulo e agora terá pelo menos mais algumas temporadas para se consolidar. Outro detalhe importante é que o São Paulo colocou uma multa rescisória de 70 milhões de euros, em caso qualquer clube do Brasil ou do mundo queira a contratação do Rafael, mas se privando mesmo de qualquer possibilidade. Então, se qualquer clube quiser de fato a contratação do Rafael, vai ter que ter o aceite do São Paulo, porque acho bem difícil, praticamente impossível qualquer clube que queira pagar essa multa, mas é o São Paulo meio que se resguardando para de fato ter o seu goleiro aí por mais tempo. Então, Rafael até 2027, quiçá 2028, e o goleiro está muito feliz com essa renovação contratual. Bora continuar? A vitória do São Paulo contra o Tajeres deu respaldo e tranquilidade para o trabalho do Zubeldia, né? Acho que todo mundo sabia, você querendo ou não a queda do Zubeldia, é notório que existe uma pressão, não só externa, mas também interna ali dentro do clube, de alguns membros, conselheiros, pessoas até que trabalham no clube, para uma troca no comando. É uma troca que é complexa porque a gente está em um ano onde o São Paulo tem algumas dificuldades financeiras, não é fácil simplesmente pagar a multa contratual ali do Zubeldia, que inclusive é de 3 salários, e provavelmente você ir ao mercado, nomes convincentes vão ser bem mais caros do que o Zubeldia. O Zubeldia, a folha salarial ali da sua comissão técnica é em torno de 1 milhão por mês,
e aí você vai ter que triplicar, porque são 3 salários, e aí seriam 3 milhões de reais para você demitir o Zubeldia, fora trazer um outro técnico que provavelmente pediria luvas, um salário maior, enfim. Renato Gaúcho, por exemplo, que fechou agora com o Fluminense, ele fechou lá com 1,5 milhão de salário, então já seria maior o salário do Renato, e a gente está falando somente do Renato, fora a comissão técnica, para vocês entenderem como o mercado de treinadores está bem inflacionado. Mas deixando isso um pouco de lado, Zubeldia agora tem um pouco mais de tranquilidade. Dificilmente, né, se ele perder para o Atlético Mineiro, por exemplo, vai haver uma pressão por uma demissão. Talvez se ele perder para o Galo e para o Alianza Lima no meio de semana, toda essa pressão volte, até porque o Dorival Júnior está livre no mercado, a gente sabe que o Dorival é uma sombra, querendo ou não. Mas com a vitória contra o Tajeres, digamos, tá? A gente espera que não, a gente torce para que o São Paulo consiga a vitória contra o Atlético. Mas numa derrota no fim de semana, mesmo assim ele continuará no cargo, e aí contra o Alianza Lima ele vai ter mais uma oportunidade de conquistar os 3 pontos. O Alianza Lima e São Paulo jogando em casa, no estádio do Morumbi, praticamente seria um vexame não conseguir, né, a vitória, mas fora isso, num contexto onde perder para o Galo e ganhar do Alianza Lima, que são 2 contextos bem possíveis de se acontecer, o Zubeldia vai continuar mais tranquilo aí no trabalho. O jogo contra o Tajeres era crucial para que ele tivesse um pouco mais de paz, e a diretoria do São Paulo está dando esse respaldo, está segurando na mão do seu treinador, principalmente na figura do presidente Júlio Casares. Então, Zubeldia está mais tranquilo no cargo, os ânimos foram acalmados. Não só entre torcida, acho que torcida menos, né? Até porque quem quer a saída do Zubeldia, mesmo com a vitória, ainda está pedindo. Mas principalmente internamente, entende-se que agora deu uma estabilizada e ele vai continuar tendo mais tempo para poder trabalhar. O que você acha do trabalho do Zubeldia? Deixa aí nos comentários. Para a gente continuar, bora repercutir um pouquinho. A Conmebol, ela vai investigar aquele caso de racismo lá no estádio Mário Kempes, onde o jornalista, o Gabriel Sá, ele divulgou no X, ele revelou que foi um seguidor dele que mandou para ele o vídeo. O seguidor estava lá no Mário Kempes, onde um torcedor do Tajeres faz gestos, né, imitando ali o macaco. E aí a Conmebol vai investigar todo o caso, mas lembrando, houve até reuniões com alguns clubes, o Casares, inclusive, teve uma reunião com o Alejandro Domingues, e a Conmebol tinha como base ser um pouco mais dura nessas questões de racismo. Ali dentro do campo, ali esse ato não foi denunciado ali, não foi um gesto onde foi perceptível ali durante o jogo, pelo menos de quem estava no campo, então não foi um caso para ser acionado o protocolo da FIFA, que inclusive a Conmebol afirmou em diversas vezes que vai usar agora essa questão do protocolo da FIFA, quer parar o jogo, quer tentar identificar todas essas questões que acontecem em todas as partidas FIFA no mundo. Então a Conmebol vai investigar, só que aí, ó, no artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata exclusivamente esses episódios de discriminação, prevê multa de pelo menos 100 mil dólares para clubes abre aspas, cujos torcedores insinuarem ou atentarem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivo a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem. Em caso de reincidência, o infrator poderá ser punido com uma multa de 40 mil dólares. E aí, a gente vai ver se de fato, né, a Conmebol vai adotar esses critérios. Inclusive tem até uma questão de, além da multa, o clube que cometeu esse ato de racismo, que o torcedor cometeu esse ato, jogaria de portões fechados. Então a Conmebol vai abrir uma investigação e vamos ver quais serão os próximos passos aí, para a gente ter uma noção do que de fato vai acontecer desse caso. Para a gente fechar, vou lançar aqui uma questão aqui pra gente trocar uma ideia, tá? Vamos deixar o lado informativo um pouco de lado. Contra o Atlético Mineiro, reservas? Vamos jogar com os reservas? E a gente pode imaginar como é que seriam esses reservas. Vocês querem um time misto ou joguem os titulares? Eu acho que dá para dar uma mesclada, mas eu queria uma atenção especial em alguns atletas. Acho que, por exemplo, rodar o gol acho que ficou inviável, né? Principalmente pela questão do Jandrei não ter ido bem nas partidas no Paulista,
mas acho que dá para manter, por exemplo, o sistema com 3 zagueiros, mas aí tem questões. Bora lá. Rafael no gol, acho que consenso. Nas alas, acho que fica tranquilo, Igor Vinícius e o Wendel, e aí você faz uma rotatividade aí dos seus alas. Já a zaga, você poderia colocar o Juan Tressoldi e o Sabino, mas aí quem seria o terceiro zagueiro? Não tem uma improvisação para você fazer, né? Já que os laterais não jogariam como zagueiros, os volantes, o único que poderia jogar como zagueiro seria o Luiz Gustavo. Será que ele vai apostar ou em Alan Franco, ou em Arboleda, ou em Ferrarese? Talvez uma opção poderia ser o Ferrarese, né? Porque o Ferrarese jogou a data FIFA, descansou, entre aspas, contra o Sport, já que ele não jogou, e aí contra o Tajeres ele foi para jogo, mas quinta-feira tem o Alianza Lima. De domingo para quinta dá para se recuperar, mas vale? Ou vocês colocariam o Igão para ter essa oportunidade? Acho que mesmo fora de casa, você tendo já o Juan e o Sabino, o Igão para ser um zagueiro de sobra, eu acho que poderia ser um bom teste para o garoto, mas acho difícil do Zubeldia optar por essa formação, então talvez ele pegue um dos 3 titulares contra o Tajeres para manter esse esquema de jogo. Já os volantes acho que fica bem claro, Luiz Gustavo e Alisson dão uma descansada, aí ficaria o quê? Bobadilla e Marcos Antônio para jogar? Acho que tá bem estabelecido isso, né? Acho que dificilmente apareceria um Negrucci ali. E aí, então, o São Paulo teria no seu meio campo Igor Vinícius, o Wendel, cada um de um lado, o Bobadilla e Marcos Antônio. Mas aí, quem seria o 10? Será que o Alves ele começaria jogando ou ele colocaria o Luciano nessa função? O Oscar a gente já descarta, dificilmente joga, o Rodriguinho não tá tendo oportunidades. É um ponto importante. Ou você colocaria Negrucci, Bobadilla e Marcos Antônio, colocaria ali 3 zagueiros e 3 volantes, assim como ele fez contra o Sport? É um ponto a ser considerado. Será que ele vai colocar o Alisson, vai usar um pouco mais o Alisson nesse quesito, né, e tentar esticar a corda um pouco? E aí lá a dupla de ataque poderia ser André Silva. O André Silva deve jogar esse jogo, mas André Silva e Caleri, será que ele colocaria o Caleri? Colocaria o Ferreirinha para jogar e faria uma trinca de Luciano, Ferreirinha e André Silva? Poderia ser uma boa. Lucas Ferreira entraria nesse time? Enfim, deixem aí a sua escalação para esse confronto contra o Atlético Mineiro. São Paulo vai se reapresentar, vai começar ali a preparação, mas a gente já faz essa reflexão, esse debate de ideias. Beleza? Um abraço para todo mundo, boa sexta-feira, sextou, a partir das 6, 6h30 estarei lá com o pessoal dos 3 zagueiros para a gente bater um papo sobre São Paulo Futebol Clube e trazer as últimas informações com bom humor, tranquilo, porque vencemos e é o que importa. Eu espero, São Paulo. No domingo é meu aniversário de casamento, faço 2 anos, minhas bodas de algodão. Eu espero, São Paulo, por favor, que eu tenha uma noite, um jantar agradável com a minha digníssima, depois de uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético que é uma pedra do nosso sapato, né? Boa sexta-feira, bom final de semana, amanhã tem vídeo novo todo dia às 7 horas aqui. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!